Olá, minha gente, que bom estarmos de volta e para iniciarmos o estudo dessa semana. Nessa semana estaremos estudando a unidade 15 do nosso Conhecendo a Minha Bíblia, e aí a série de textos que nós iremos ler serão 2 Samuel capítulo 6 em comparação com 1 Crônicas 13 a 16, depois estudaremos 2 Samuel 7 em comparação com 1 Crônicas 17, depois estudaremos 2 Samuel de 8 a 12 em comparação com 1 Crônicas 18 a 20 e finalmente estudaremos 2 Samuel 13 a 18 em comparação com 2 Samuel 19 e 1 Crônicas. E hoje estamos iniciando a unidade 15, né? E aí na página 127 do nosso livro, nós temos aí descrições paralelas da vida de Davi, né? Com os dois textos de 2 Samuel, né? E de 1 Crônicas. E é interessante você perceber que no livro de 2 Samuel, enquanto a ênfase está no trono, ou seja, no reinado de Davi, em 1 Crônicas a ênfase está no templo. Em 2 Samuel você não tem uma lista de descendentes ou uma genealogia. Já em 1 Crônicas você tem 9 capítulos a respeito de listas de descendentes e de genealogias. Em 2 Samuel o ponto-chave está em Batseba, que é um ponto-chave da mudança, né? Ou seja, como que a vida de Davi migra para um momento trágico e difícil. E aí nós encerramos o livro de 2 Samuel, né, vendo Davi sendo descrito como um homem, apesar de ser um grande rei, mas ele era um homem, né? Já em 1 Crônicas, né, a Batseba sequer é mencionada, né? E ali nós vemos Davi sendo tratado como um homem de Deus, né? Ou seja, o grande rei Davi, do qual viria o Salvador. Então essa é a comparação, né, entre esses dois livros. Os esboços paralelos dos dois livros, né, nós temos aí as páginas 128 e 129, né, do seu livro. Então nós temos o esboço, né, paralelo, né, dos dois livros, os textos, né? Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai poder encontrar rapidamente as diferenças. Por exemplo, o que 2 Samuel cobre em apenas 2 capítulos, Crônicas cobre em 4 capítulos. E a razão é clara: no segundo relato existem detalhes importantes que Deus deseja ver expressos. Então, isso é muito interessante à medida que você vai fazendo esse estudo comparativo. É nessa sessão de estudo da Bíblia, né, que nós veremos os resultados trágicos do pecado de Davi, né, que trouxe frutos amargos na vida de seus próprios filhos, né, por causa dos desejos lascivos de Davi por mulheres. Davi foi um rei que teve muitas esposas, né, mais do que uma. Embora esse fosse um fato que não fosse proibido naquela sociedade, com certeza não foi este o plano de Deus para a família. Davi aqui estava imitando, né, o exemplo de outros reis, de outros. Salomão, por exemplo, que o filho dele vai ser pior ainda. Isso vai servir inclusive de laço para Salomão, gente. Então a derrocada na família de Davi, depois do pecado de Davi, né, começa, por exemplo, com um dos seus filhos, Amnon, né, com desejos impuros pela sua meia-irmã. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai violentar essa meia-irmã. O nome dela era Tamar. E isso vai trazer um ódio muito grande no coração do irmão de Tamar, chamado Absalão. 2 anos mais tarde, ele vai matar Amnon, né? E ele vai fugir, né? E depois de 3 anos e meio no exílio, né, ele volta para a casa de Davi, né? Mas o pai vai recusar recebê-lo. E aí, finalmente, ele vai queimar um campo, né, de cevada para chamar a atenção de Davi, que vai concordar em vê-lo. Mas a rejeição já estava
no coração de Absalão de uma forma tão intensa que ele começa a tramar um plano para destronar o seu pai e assumir o lugar dele, né? Então Davi ele é forçado a fugir de Jerusalém por causa dessa trama de Absalão. Então nós vamos ver nessa sessão a história de um pai e um filho em guerra, um contra o outro. Este será o assunto desta semana. É um assunto que, de fato, é muito triste e vai terminar com o assassinato de Absalão. Quando Davi ele recebe a notícia que Absalão havia sido morto, ele vai chorar em alta voz, gritando: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão. Então é importante que isso é uma dor terrível no coração de um pai, quando um pai tem um filho que se rebela, quando um pai tem um filho que toma uma posição, uma postura que ele não gostaria que esse filho tomasse. Mas nesse caso específico, a dor de Davi era dupla. Ele estava machucado por causa da perda de seu filho Absalão, mas também estava triste porque ele sabia que seus próprios pecados desencadearam tudo o que estava acontecendo ou havia acontecido na sua família. Isso aqui é muito importante que a gente frise, minha gente. Alguém uma certa vez disse que você pode tirar os pregos de uma tábua, mas as marcas que lá ficaram permanecerão para sempre. Davi, ele tinha consertado, tinha colocado a sua vida no lugar, mas a marca de seus pecados já estavam fixadas na vida de seus filhos e haverá um sofrimento intenso na vida de seus filhos para sempre. Então eu gostaria que você agora lesse comigo 2 Samuel 18, 29, 31 a 33. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. E Aimás respondeu: no momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. E o mensageiro respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. E ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Então, minha gente, que coisa triste, que você entenda que as suas escolhas vão afetar não somente a sua vida, mas a vida daqueles que estão ao seu redor, especialmente a vida da sua família, especialmente a vida dos seus filhos, se você é pai ou mãe. Que o Senhor nos dê sabedoria, bom senso, para que nossas escolhas estejam sempre alinhadas com o coração de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia.